glória, louvor e adoração. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Esdras, lá no Antigo Testamento, livro de Esdras, capítulo 3, versículo 10. Nós leremos do versículo 10 até o versículo 13. Livro de Esdras, capítulo 3, versículo 10. Quem encontrou, diga amém. Livro de Esdras, capítulo 3, versículo 10 ao 13. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, todos devidamente paramentados, e ao som de trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, de acordo com as orientações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando, adorando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo bradava de júbilo, louvando ao Senhor por ter lançado os alicerces da casa de Deus. Contudo, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes das famílias, já idosos, que haviam estado no templo antigo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Assim, não era possível distinguir entre o som dos brados de júbilo e o lamento dos mais velhos, porquanto o povo fazia enorme barulho, e o som de todas as vozes se ouvia de muito longe. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a tua palavra penetre no nosso coração, que o Senhor fale conosco nessa noite, que o Senhor, Pai, ministre sobre nós e traga a revelação da tua santa palavra, nos abençoando nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Podemos assentar, glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Quero agradecer mais uma vez o pastor Manuel, a pastora Cida, toda essa igreja amada, a comunidade do aeroporto. É uma bênção, sempre é um motivo de alegria estarmos aqui. Sempre quando recebemos o convite, ficamos muito alegres e viemos com muita disposição para estar aqui nessa igreja, essa igreja abençoada no nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra nessa noite, irmãos, cujo tema é reconstrução. Amém? Reconstrução, reconstruir, colocar de pé, irmãos, algo que está caído, tornar a levantar algo que foi destruído, trazer à memória, irmãos, tempos de outrora, algo que antes, algum tempo atrás, foi tão enorme, foi tão grande, que agora está caído, mas que há necessidade que aquilo se coloque de pé novamente. Então eu quero falar sobre reconstrução. Pastor Manuel já tem orado e ele é o tema do ano de 2021 para essa igreja. Reconstrução. Reconstruir, uma retomada. Reconstruir, quem sabe, irmãos, sonhos que a qual ficaram para trás. Reconstruir projetos que, quem sabe, foram derrubados. Reconstruir, irmãos, planos que, quem sabe, foram colocados lá no fundo daquela gaveta, lá no fundo do armário, que você pensava, não dá mais. Mas é tempo, a palavra de Deus é que há reconstrução para as nossas vidas. E quando eu orava, irmãos, sobre esse tema, quando eu buscava a revelação da parte de Deus, sobre que palavra buscar e pregar sobre esse tema, e eu me deparei, irmãos, me lembrei justamente de dois homens, dois reconstrutores na Bíblia: o livro de Esdras e o livro de Neemias. Homens que viveram num tempo, irmãos, um tempo pós-exílio, um tempo pós-dificuldade, um tempo pós, irmãos, uma angústia, e precisaram ver a reconstrução. Homens que estavam inseridos no meio de um povo desenganado, homens que estavam inseridos no meio de um povo já desesperançado, mas homens
que mesmo diante de um cenário de desesperança, mesmo diante de um cenário de desolação, mesmo diante de um cenário de destruição, pensaram: se Deus é por nós, é possível reconstruir. Se Deus é por nós, é possível colocar de pé de novo. Se Deus é por nós, é possível contemplarmos a glória de novo. Se Deus é por nós, é possível vermos tudo isso de pé novamente. E eu queria trazer uma palavra nessa noite, fazendo menção acerca desses homens, Esdras e Neemias. O livro de Esdras, que nós lemos agora, ele é um livro, irmãos, que quando na antiguidade o livro de Esdras e Neemias era uma porção só, era apenas um rolo. As Bíblias mais modernas e a atualidade dividiram em duas seções. Mas o livro de Esdras, ele era a continuação de 2 Crônicas, e o livro de Esdras e Neemias era uma única porção, ele era um único rolo. Quando os antigos se debruçavam a estudar as Escrituras, quando iam ler o livro de Esdras, ele lia Esdras e Neemias. Eram 2 livros. E o livro de Esdras e Neemias, sendo um só, eles têm a pretensão, irmãos, de narrar uma história, na realidade 3 histórias. E aí eu descobri que não são apenas 2 construtores ou reconstrutores, mas são 3. O livro de Neemias e de Esdras, ou Esdras e Neemias, tem a intenção de narrar a história de 3 homens: Zorobabel, Esdras e Neemias. Cada um com uma finalidade, cada um com um propósito, mas a palavra central de cada um desses 3 homens era reconstruir. Zorobabel, ele vem com esses 3 homens, irmãos, o livro de Esdras e Neemias, para nós nos situarmos historicamente. Ele é um livro, irmãos, que vai narrar uma história dos 70 anos pós-exílio. Se cumpre na vida de Esdras, de Neemias e de Zorobabel uma promessa feita por Jeremias, interpretada por Daniel, que no tempo de Deus a nação seria liberta novamente. E esses homens, eles são, irmãos, a evidência, a manifestação da resposta de Deus. O que eu quero dizer, meu irmão, é que a palavra dessa noite, esse tema reconstrução, existe uma promessa, irmãos, que Deus fez para você, quem sabe lá atrás, quem sabe há muito tempo, assim como foi feita para esses homens, irmãos, há mais de 70 anos atrás, mas que essa promessa, irmãos, chegou a hora dela se cumprir, chegou o momento de Deus fazer, chegou o momento, irmãos, de Deus operar na sua vida. Ler o livro de Esdras, ler o livro de Neemias, é reativar a nossa esperança, saber que Deus, por mais, irmãos, por maior a dificuldade que estejamos enfrentando, por maior, irmãos, os problemas que estejamos vivendo, por maior tempo que tenha passado, do tempo em que Deus fez a promessa, até o tempo que estamos vivendo, faz-nos dar esperança quando lemos a história de Esdras e Neemias, porque Deus fala conosco: eu não me esqueci da promessa para o meu povo, eu não me esqueci da promessa que eu fiz a você, eu não me esqueci da unção que eu ministrarei na sua vida. Ler o livro de Esdras e Neemias é ler um texto que nos dá esperança, é ler um texto que temos a convicção e a certeza que Deus, Ele é aquele que controla o plano e o tempo, e nós só precisamos, dentro desse projeto de Deus, estarmos dispostos a iniciar o nosso período de reconstrução diante dEle. O livro de Esdras e Neemias, irmãos, como eu disse, ele é a narrativa desses 3 homens: Zorobabel, Esdras e Neemias. Cada um desses 3 homens foi responsável, irmãos, pela reconstrução de algo. Cada um deles liderou
uma parte do povo que retornava da Babilônia. E quando eles retornavam da Babilônia, eles se instalavam em Israel. E eles levantavam, eles reconstruíam. E cada um teve o objetivo de reconstruir algo. Zorobabel foi responsável por reconstruir o templo. Esdras foi responsável de reconstruir o culto. E Neemias, responsável de reconstruir o muro. Aqui é interessante que nós estamos falando de 3 áreas. E parecem que as 3 áreas são as mesmas. Parece que as 3 áreas, irmãos, elas são a mesma coisa. Porém, nós vamos ver que não são. O primeiro, irmãos, restaura o templo. O lugar onde a adoração era feita. O lugar, irmãos, aonde, irmãos, o sacrifício era levantado. O lugar aonde o incenso era colocado no altar. Zorobabel. O segundo, restaura o culto. Porque nem sempre basta estar na igreja. É preciso estar na igreja, fazendo o que deve ser feito na igreja. O problema do povo é que o povo estava levantando o templo, mas estava vivendo uma vida dissoluta. Estava vivendo uma vida de qualquer jeito. Tinha se esquecido de como era o verdadeiro culto diante de Deus. E Esdras vem com a finalidade. Um levanta o templo e o outro vem dizer: gente, espera aí. A gente está na igreja, mas o templo deve ser adorado dessa forma. No templo deve ser adorado dessa maneira. O terceiro, irmãos, restaura então os muros. Agora que eu estou no templo, agora que eu adoro de uma maneira correta, agora eu preciso, irmãos, me preocupar com a minha proteção. Porque não basta estar na igreja, não basta estar adorando ao Senhor, se eu não me preocupar com a minha proteção. Eu tenho que estar cercado, eu tenho que estar protegido, eu tenho que estar envolvido, irmãos, para que os inimigos não entrem na minha casa, para que o inimigo não entre no meu casamento, para que o inimigo não entre no meu ministério. Não basta só estar na igreja, eu também tenho que vigiar. Então um restaura o templo, o segundo restaura o culto, e o terceiro restaura os muros. Esses 3 homens, irmãos, eles se relacionam com alguns profetas também do seu tempo, como o profeta Zacarias, e principalmente com o profeta que eu vou citar ainda nessa noite, que é o profeta Ageu. Esses profetas são contemporâneos. O profeta Ageu também faz parte desse mesmo período. O profeta Ageu faz parte dessa mesma história. Então esses homens, eles vêm com a finalidade de restaurar o templo que está caído. Ele vem com a finalidade de restaurar o culto, irmãos, que está acontecendo de qualquer maneira. E eles vêm com a finalidade de restaurar a proteção sobre Israel. E aí existem alguns profetas que vivem nesse tempo. E aí, irmãos, nós chegamos no texto que nós lemos. A palavra declara que eles decidem ali reconstruir então. E eles vão começar, irmãos, a construção por algo básico, e que muitas vezes nós nos esquecemos. A Bíblia fala, irmãos, que eles começam pelo alicerce do templo, pelo alicerce do altar. E a Bíblia diz, irmãos, que eles lançam mão a esse alicerce, a esse fundamento. Essa é a primeira obra da reconstrução. Essa é a primeira parte, irmãos, para colocar de pé aquilo que estava caído. Eu preciso reconstruir o meu altar. Aleluia. Se eu desejo a restauração, irmãos, em alguma área da minha vida, a primeira coisa que eu preciso reconstruir é o meu altar. Eu preciso reconstruir o altar. Só que para reconstruir o altar, irmãos, eu preciso entender, irmãos, qual é o alicerce que eu estou levantando, aonde eu estou firmando a minha adoração.
Mateus capítulo 7 diz, irmãos, que existem pessoas que estão levantando, irmãos, seu fundamento sobre a rocha. Mas tem gente que está querendo levantar, irmãos, altares. Está querendo reconstruir uma nova história. Está querendo reconstruir um novo casamento. Está querendo reconstruir um novo ministério. Porém, irmãos, está firmando o seu fundamento na areia, ao invés da rocha. E a pergunta, irmãos, que faço é: aonde você está firmando esse seu projeto de reconstrução? Eu não sei qual é o plano, o propósito, o projeto que Deus está chacoalhando no seu coração, para que seja a hora de você retomar, para que seja a hora de você reconstruir, para que seja a hora de você levantar novamente. Mas algo é certo, seja qual for o projeto, irmãos, use como base a palavra de Deus, use como base a presença do Espírito Santo, use como base estar diante do altar do Senhor. Não use outro fundamento, irmãos, a não ser a presença de Jesus. Não use como outro fundamento, irmãos, a não ser a palavra do Eterno. Não use como outro fundamento a não ser Cristo na sua vida. Porque se for outro fundamento, você pode levantar até um castelo, mas será um castelo de areia. Não vai suportar os ventos, não vai suportar as dificuldades, não vai suportar as intempéries, não vai suportar, irmãos, as dificuldades que a vida nos impõe. Porém, como diz o texto no livro de Mateus capítulo 7, a casa, a edificação, a construção que é levantada, edificada como alicerce, que é a rocha, aí, irmãos, pode bater vento, pode bater tempestade, pode bater vendaval, a casa vai ficar de pé, o projeto vai estar de pé, a construção vai ser mantida, irmãos, de pé. Quem sabe pode até dar uma rachadinha, irmãos, mas cair não cai, porque o Senhor segura. Pode até, irmãos, de repente cair um pouquinho do reboco, mas cair ela não cai, porque ela está firmada na rocha. Essa edificação está firmada na rocha. E isso vale para os nossos casamentos, isso vale para os nossos projetos, isso vale, irmãos, para as nossas atitudes no dia a dia. Aonde estamos firmando as nossas edificações diante do Senhor? Algo fantástico, irmãos, na vida desses reconstrutores é que Deus era com eles em cada um dos projetos. Deus foi com Zorobabel para levantar o templo. Deus foi com Esdras para restaurar, reconstruir o culto. E Deus foi com Neemias para reconstruir os muros. E cada um desses homens, irmãos, nessa empreitada, nesse projeto de reconstrução do projeto de Deus na vida deles, Deus ministrava recursos para eles. Quem sabe você está se perguntando: pastor, mas o plano que eu tenho é difícil, o projeto que eu tenho é algo difícil. O mesmo Deus que esteve com Zorobabel, Esdras e Neemias, Ele está aqui nesse lugar. O mesmo Deus que era dono dos recursos para aqueles homens, o mesmo Deus que inclinou o coração dos reis e dos governantes da época para dar os recursos necessários, é o mesmo Deus que vai abrir as portas para você, que vai liberar, irmãos, as saídas para você. Você vai ter entrada e saída. Deus vai liberar a bênção sobre a sua vida. Os recursos virão. Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, vai vir. Sabe por quê? Porque o projeto não é seu, ele é de Deus. E Ele vai financiar ele, meu irmão. Você só é reconstrutor. Você só é o chefe dessa obra, aleluia. Você só vai dizer: Senhor, o projeto é teu, eu preciso do recurso, e Ele vai abrir sobre a sua vida. Assim como Ele deu os recursos para Neemias, assim como Ele deu os recursos para Esdras e Zorobabel,
Quem sabe você vai dizer assim: pastor, mas eu sou ninguém. Pastor, eu não tenho importância quase nenhuma. Eu quero dizer algo para você, meu irmão. Zorobabel era governador. Esdras era um escriba, um estudioso, copista. Mas Neemias, aleluia, Neemias era só um copeiro, irmãos. Neemias era alguém responsável de trazer o vinho para o rei. Neemias era apenas, irmãos, um garçom. Mas Deus encontrou naquele homem disposição para viver o projeto de Deus. Se Deus encontrar disposição em você, Ele vai ministrar os recursos que você precisa. Ele vai abrir as portas que sejam necessárias ser abertas. Ele vai dar as liberações que você precisa, meu irmão. Mas Ele precisa encontrar a mesma disposição que Ele encontrou em Neemias. Ele precisa encontrar a mesma vontade que Ele encontrou em Neemias. Neemias podia ter dito: não, mas eu posso ficar aqui. Porque ele estava no palácio, irmãos. Neemias não era um escravo qualquer. Ele era um escravo do rei. O pior cenário de Neemias, deixa eu te contar, era comer a sobra da comida do rei. O pior cenário de Neemias, irmãos, era dormir ali próximo do rei. Mas Neemias disse: não, eu abro mão disso tudo aqui, porque eu quero viver o projeto de Deus. Eu quero reconstruir, eu quero ver aquilo de pé novamente. A Bíblia diz que Neemias chorava. Ele chorava por ver a situação que o seu povo estava vivendo. É tempo de nós, irmãos, também tomarmos essa atitude e entendermos que a nossa reconstrução, o projeto que Deus vai colocar na sua vida, o projeto que Deus está falando e bradando ao seu coração, os recursos virão sobre você. A reconstrução de Neemias, Esdras e Zorobabel apontavam, irmãos, para um novo tempo para Israel. O projeto que aqueles homens iniciaram para colocar de pé, para restaurar o tabernáculo, para restaurar, reconstruir o culto e reconstruir os muros, apontavam para um novo tempo. Apontavam, irmãos, que era tempo de encerrar aquele ciclo de vergonha, encerrar aquele ciclo de derrota, encerrar aquele ciclo de destruição, iniciarem um novo período, um novo tempo na sua história, um novo tempo nas suas famílias. E eles decidem, irmãos, iniciar esse projeto. Não foi fácil. O profeta Ageu vai falar um pouco sobre isso. Eu disse que eu ia falar 2 vezes sobre o profeta Ageu. O profeta Ageu vai falar sobre isso, porque quando o povo volta do cativeiro, eles reconstruíram as suas casas, reconstruíram, irmãos, a sua vida, mas se esqueceram de reconstruir o seu relacionamento com o Senhor. E o profeta Ageu vai denunciar isso. O profeta Ageu vai dizer no 1º capítulo, salvo engano, que vai dizer: peraí, a casa de vocês está cheia de cedro, a casa de vocês está cheia de madeira, e a casa de Deus, como é que está? E aí, a partir disso, inicia-se esse projeto, esses homens tomando a posição para reconstruir. E esses homens iniciaram esse projeto com a ideia de iniciar um novo tempo, de apontar para um novo ciclo. E aí, irmãos, a Bíblia diz, no texto que nós lemos, que eles edificam então o altar. Eles lançam as bases do altar, o alicerce para o altar. E ali acontece, irmãos, algo que me chama a atenção. A palavra declara, irmãos, que quando o altar é levantado, quando o alicerce é levantado, algumas pessoas, irmãos, vendo o projeto de Deus tomando forma, o projeto de Deus sendo levantado, o projeto de Deus evoluindo, algumas pessoas começaram a gritar de alegria.
Algumas pessoas, irmãos, começaram a gritar, uma voz de euforia, uma voz de júbilo, uma voz, irmãos, clamando ao Senhor, alegres, porque eles estão vendo o projeto de Deus se levantando. Porém, a palavra declara que no mesmo contexto, os anciãos, que um dia viram como era o antigo templo, que contemplaram, que lembravam, irmãos, de como era o templo de Salomão, como era glorioso, como eram as colunas de ouro, como era, irmãos, pomposo todo aquele tabernáculo. Enquanto os jovens estavam glorificando pelo alicerce, gritavam de alegria, ouviu-se um outro som. A palavra declara, irmãos, que os idosos, os anciãos, os sacerdotes antigos começaram a lembrar do templo antigo e começaram a chorar, irmãos. Começaram a se lamentar. Começaram a pensar: puxa, olha o lugar onde nós estamos agora. Olha a vida que estamos vivendo agora. E a palavra declara, irmãos, que não conseguia-se mais distinguir se o barulho era de choro ou se o barulho era de riso. Eu fico imaginando, irmãos, um monte de gente chorando e do outro lado um monte de gente rindo. Enquanto uns riem, enquanto uns celebram, enquanto uns se alegram, do outro lado, irmãos, tem alguém que está chorando. Do outro lado tem alguém, irmãos, que está desesperado. E o Senhor, irmãos, falou comigo quando eu comecei a imaginar essa cena. Não há como vivemos o novo de Deus apegado às lembranças, irmãos, do templo antigo. Eu vou repetir. Não há como vivemos o novo de Deus apegados a lembranças do templo antigo. Não há como, irmãos, eu desfrutar da alegria do que Deus está fazendo lembrando do passado. Lembrando, ai como era bom, ai como era aquele tempo, ai como aquilo era legal. Eu não vou conseguir viver o novo de Deus. Eu não vou conseguir, irmãos, ter a mesma explosão de alegria, de euforia, irmãos, enquanto o projeto de Deus está se formando. Os sacerdotes antigos, irmãos, estavam lembrando de como era o antigo templo e não conseguiam se alegrar. Tem gente, irmãos, que não consegue viver um tempo de reconstrução em um projeto, porque ao invés de olhar, irmãos, para o futuro, está se apegando nas lembranças antigas. Ao invés, irmãos, de ver aquilo que Deus vai fazer, está vivendo, irmãos, ainda daquilo que Deus fez. É bom, irmãos, lembrarmos do que Deus fez. Porém, a palavra declara que o melhor de Deus ainda está por vir. Por maior que seja a glória do passado, por maior, irmãos, que seja a bênção do passado, por maior que seja a abundância do passado, nada se comparará àquilo que Deus é capaz de fazer na sua vida. Nada. Nada. E é nesse contexto que o profeta Ageu levanta-se como voz profética no capítulo 2, no versículo 9, e ele diz: gente, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Vocês estão olhando o alicerce, vocês estão olhando só o cimento, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Enquanto ficarmos olhando o passado, não conseguiremos viver o novo de Deus na nossa vida.
Até porque o Evangelho fala de novidade. Quando Nicodemos vai se encontrar com Jesus, ele vai dizer: Senhor, o que eu preciso para te seguir? Nascer de novo. Paulo vai escrever, irmãos, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas têm que se passar e tudo tem que se fazer novo. É novidade. Não é o passado, irmãos. Não é o passado. Mas eu tenho que estar como Paulo e prossigo para a frente rumo ao alvo, que é Cristo. Jesus vai nos ensinar, irmãos, com o exemplo da mulher de Ló. Quem olha para trás continua no mesmo lugar. É tempo de olharmos para frente. É tempo, irmãos, de nós celebrarmos e esquecermos o que passou e focarmos naquilo que Deus vai fazer. Algo, irmãos, que me chama a atenção no texto é que não dava para distinguir, irmãos, o som do choro para o som do riso. O choro representava o passado. O riso representava aquilo que Deus estava fazendo e iria fazer. É tempo, irmãos, de nós gritarmos mais alto o que Deus está fazendo na nossa vida. É tempo de nós testemunharmos mais alto, irmãos, para quem está lá fora distingua que aqui há Deus em Israel. É tempo de gritarmos mais alto para que todos saibam o que Deus está fazendo na minha casa, o que Deus está fazendo no meu ministério, o que Deus está fazendo no meu trabalho, o que Deus está fazendo na minha história. É tempo de eu gritar mais alto. É tempo de eu deixar mais em evidência. É tempo, irmãos, das pessoas verem o que Deus tem feito em mim. É tempo de eu parar de me esconder, porque o mundo lá fora está tendo a mesma sensação. Eles não sabem se o grito é de choro ou se o grito é de riso. Mas é hora de nós gritarmos de riso, cânticos de alegria na presença do Senhor. É hora de mudar a veste de luto para a veste de louvor. E o mundo saiba, irmãos, que há o que Deus tem feito nas nossas vidas. Precisamos, irmãos, entrar nesse período de distinção. Precisamos, irmãos, gritar o mais alto o que Deus tem feito, para que as pessoas creiam mais, para que as pessoas olhem e digam: espera aí, o que está acontecendo com aquele povo? O que está acontecendo com aquela família? O que está acontecendo com aquela igreja? Precisamos gritar mais alto, irmãos. Mas a gente fala de gritar na igreja pentecostal, às vezes as pessoas se escandalizam. Mas é importante extravasarmos. As pessoas extravasam, irmãos, nos campos de futebol. As pessoas extravasaram hoje nas urnas, irmãos, por um candidato. E nós às vezes não extravasamos diante de Deus. Atos capítulo 2, irmãos, diz que todos estavam reunidos na mesma casa. E de repente, irmãos, entrou naquele lugar o que, irmãos? O que entrou? O que entrou em Atos 2? Entrou um som de um vento impetuoso. Não entrou o vento, entrou o som. E por causa do som, as pessoas foram tomadas. Por causa do som, elas foram tomadas naquele lugar. Que você grite mais alto o que Deus está fazendo na sua vida. Que as suas atitudes gritem mais alto lá fora. Que as suas atitudes gritem mais alto lá no seu trabalho. Que as suas atitudes gritem mais alto lá na rua. Para que todos saibam o que Deus está fazendo na sua vida. Existe um grito de choro, irmãos.
Mas o grito de alegria tem que ser maior. O grito daquilo que Deus vai fazer tem que superar. Sabe por quê, irmão? Porque não adianta chorar pelo passado. O que vai valer, chorando ou não, é o que Deus está fazendo a partir de agora. Chorando ou não, arrancando os cabelos ou não, se desesperando ou não, o que vale é a partir de agora, irmãos. E a partir de agora Deus tem promessas, Deus tem unção, Deus tem prosperidade, Deus tem abundância, Deus tem recursos sobre você. Antes de encerrar, se prepare também, porque as pessoas lá fora, assim como Zorobabel, Esdras e Neemias, sofreram, irmãos, também perseguições por causa do projeto de Deus. Nós também enfrentaremos dificuldades, nós também enfrentaremos os problemas, nós também, irmãos, sofreremos o levantar do inimigo contra nós. Mas lembre-se, Deus está contigo, porque o projeto não é seu, é dele. Para nós concluirmos, irmãos, para reconstruir eu devo aprender, como Jeremias disse, quando ele encontrou, irmãos, Jerusalém desolada. Jeremias, quando ele encontrou Jerusalém desolada, ele olhou e disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu posso lembrar do passado, eu posso, irmãos, lembrar daquilo que já passou, mas eu só tenho que trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. O início, irmãos, pode até iniciarmos com a imagem do passado, mas a reconstrução é sempre algo novo na nossa vida. Nós podemos até iniciar lembrando do templo antigo, nós podemos até iniciar lembrando da caminhada lá atrás, mas a reconstrução, irmãos, é algo novo todo dia. Se coloque de pé, feche seus olhos nessa noite. E eu quero desafiar você, meu irmão, que o grito da alegria seja maior que o grito do choro nessa noite. Eu quero desafiar você, meu irmão, nessa noite, a glorificar o nome do Senhor.